Voltamos para o terceiro bloco do Roda de Entrevista, que recebe hoje o professor e economista Aurélio Troncoso. Professor, olha só, Leonardo Batista VHL, como está escrito aqui. Sou fã do Troncoso, foi meu professor na Alfa. Ele é show. Um abraço. Obrigado. Sidney, você estava com uma pergunta, eu passo para você então. Muito bem, professor. O meu questionamento é o seguinte: nós saímos de um modelo de intervenção total na Petrobras, né? Modelo, esse segundo governo Dilma principalmente, que veio com uma política de controle, represamento de preços, né? Como instrumento de política de controlar a inflação, né? Aí assumiu o novo governo com uma política absolutamente oposta, liberação total, né? Inclusive algumas pessoas até crucificam o presidente da Petrobras por causa dessa política. Não, na verdade ele recebeu uma incumbência, para manter essa política dessa forma. Tudo bem, a Petrobras precisa remunerar o acionista. Só que para além dessa questão puramente econômica, ninguém se lembrou que essa política essa política de preços teria repercussões políticos-sociais que desaguaram na greve dos caminhoneiros. Ninguém se lembrou desse aspecto. O que faltou no governo? Faltou visão, faltou sensibilidade, ou foi acreditar na própria fantasia que criou de que tudo bem, eu vou cuidar agora da recuperação da Petrobras e posso me esquecer das repercussões políticas? Não faltou ao governo, claro, preservar a Petrobras, mas criar suas políticas, inclusive utilizando instrumentos tributários, que há vários exemplos, o senhor pode até especificar aí, detalhar, que o senhor também é conhecedor da matéria, políticas tributárias que poderiam muito bem ter sido utilizadas no período. Foi barbeiragem do governo? Habilidade? Não faltou um pouquinho de habilidade? Eu acho que foi um erro gravíssimo, né? Eu acho que o governo ele errou, não no modelo. O modelo ele existe em todos os países, onde os países que realmente trabalham seriamente com base energética, eles trabalham, principalmente desvalorizou o real e valorizou o dólar, a gente fala demais, subiu o dólar, né? Se o dólar subiu, naturalmente sobe-se o preço do produto, né? Porque não tem como, você compra lá fora. O Brasil ele é autossuficiente em um tipo de petróleo, nós temos dois, petróleo pesado e petróleo leve, né? Então o Brasil é autossuficiente num desses tipos de petróleo, se não me engano é o petróleo pesado. O pesado. E ele no petróleo leve que produz gasolina, óleo diesel, ele não tem esse petróleo em abundância, então ele tem que comprar lá fora. Então ele tem que acompanhar o preço internacional realmente. E com outro detalhe, subiu também o barril de petróleo, aumenta-se o preço. Você falou uma coisa certinha, o Brasil deveria ter trabalhado muito bem a parte tributária disso, né? Tanto é que o governo, logo que entrou, já aumentou o PIS/COFINS e não quis nem saber. Logo que entrou, ele tinha que arrecadar. Foi lá e já deu uma porretada na Petrobras, deu uma porretada no combustível, que era o lugar mais fácil para ele tirar e mais rápido, né? Que é injeção na veia, mas errou porque demorou 3 meses para começar a andar. Quando ele falou da base de tributação, um dos modelos que é interessante, que o governo deveria ter utilizado e não utilizou, seria um modelo onde ele teria praticamente uma volatilidade também nos impostos. Por exemplo, subiu o barril de petróleo, aumentou, a OPEP subiu de 60 para 80 dólares o barril. Se eu tenho uma carga tributária de 42%, ou a própria prática do governo, por exemplo, se eu tenho um PIS/COFINS aí de 9%, eu baixo para 7%. Quer dizer, eu vou arrecadar do mesmo tanto. Aí não chega na bomba. Perfeitamente, exatamente. não chega na bomba. Organiza, né? Eu abaixo o valor, eu trabalho com 7, naturalmente o preço na bomba vai ser o mesmo, né? Aí caiu o barril de petróleo, ao invés de eu jogar para a bomba, eu aumento o preço, aumento o imposto para 9 de novo, ele fica o mesmo valor na bomba. Estão faltando mais economistas no governo. Quem sabe. Então você tem o quê? Você tem um controle em cima disso, dessa volatilidade de imposto. E dá para fazer, né? Inclusive o estado de Goiás, agora há pouco tempo,
o ICMS era 28%, baixou para 25%, se não me engano. Né? O diesel está abaixo de 20%. Está abaixo de 20%. Eu sei que o diesel hoje é 27%, o total de imposto para o diesel era 27%, o álcool 26%. E a gasolina, normalmente, com base no Brasil, 42%. Né? Vamos a duas questões 49, aqui 32. Agora, Aurélio, eu queria entrar numa questão muito importante, uma questão que se reacendeu essa semana, né, nos últimos dias aí. Nós ficamos reféns de uma categoria, como já foi dito aqui. Por que nós ficamos reféns de uma categoria? Porque o Brasil concentrou seu transporte, né, na malha rodoviária. Né? Nós vimos aí bilhões sendo gastos na ferrovia Norte-Sul, que está lá parada, né, sendo sucateada, outras ferrovias que começaram a operar e acabaram parando, ou então operando meia boca, né? É possível ainda, eu te pergunto, é possível ainda reverter? É possível que o Brasil, né, volte os olhos e volte a investir com seriedade, que realmente os trens da Norte-Sul e de outras ferrovias sigam viagem? Se o Brasil fosse a China, eu diria que sim. Mas como nós não somos a China, nem o Japão, né, ou nem a Coreia, né, do Sul, infelizmente nós vamos esperar aí mais uns 20, 30 anos, caso a gente comece agora. Caso comece agora. Só os exemplos que a gente tem, o modelo modal do Brasil em termos de transporte, lá na década de 50 e 60, nós escolhemos caminhar sobre rodas, né, transportar sobre rodas. Tanto é que abriu um monte de rodovias por aí. Né? E aí você tem, naturalmente, como o governo, principalmente JK, trouxe para o Brasil um monte de empresas automobilísticas que pressionaram naquela época também o governo para que fosse montado isso aqui no Brasil, nós começamos a trabalhar já errado. Né? O nosso produto já chega caro. Né? Então, para que isso aconteça novamente, eu até comentei esses dias para trás, nós temos uma das maiores malhas hidroviárias do mundo. Né? Os rios navegáveis podem ser navegáveis, é só utilizar. Só que você chega numa usina, não tem reclusa. Como que você vai descer para poder continuar a trafegar? Então, quer dizer, o Brasil foi muito mal planejado. Os erros foram gritantes, grotescos. Começando por usinas. Estamos acabando de fazer a Belo Monte, ela não vai gerar a energia que falou que iria gerar. Faz a usina, mas você não tem linha de transmissão, ela está pronta, já tem praticamente 3, quase 4 anos, e a linha de transmissão não está pronta. Então, quer dizer, você tem no Nordeste um monte de eólicas funcionando, onde eu fui dar aula lá esse dia para trás, em Teresina, achei interessante que peguei um pessoal que trabalha na parte de energia do estado lá, ele abriu um computador para mim com um monte de usinas eólicas, né? Eu olhei, achei interessantíssimo e produzindo energia. Eu falei, cara, que legal. Para onde vai essa energia? Eu falei, para lugar nenhum. Falei, como assim? Não tem linha. Elas são experimentais. Eu falei, quantas são? Ele falou, 62. Eu falei, rapaz, dá para produzir o que nisso aí? Ele falou, dá para iluminar não sei quantas cidades. Eu falei, cara, e a gente jogando energia fora. Vamos chamar os chineses, né? Olha só, 2 participações de telespectadores. O Rafael, aqui do setor universitário. Então, a paralisação é um reflexo da má gestão de nossos políticos. Tem a ver com o que a gente estava falando, né? Essa bomba relógio já estava premeditada há muito tempo, que o Sidney colocou também, né? O que é preciso que seja feito é uma auditoria na dívida pública, assim como fez o Chile. Então, a colocação do Rafael, faço 2 e a gente analisa. Meu nome é Ramon, as pessoas não sabem que os donos de caminhão não lavam dinheiro, enquanto grandes empresas lavam para eles. Não importa o valor do frete, tem incentivos exorbitantes e muito mais. Quem está fora não pode imaginar. Então, né, a questão da dívida pública, como no Chile, que diminuiu o custo do Estado, sem deixar de ser um Estado que ofereça bem-estar social, e a questão, mais quase que uma denúncia de lavagem. Aqui eu não estou lendo errado, não elevam, lavam mesmo. Você falou uma coisa extremamente interessante. É o Rafael, né? O primeiro que fala vamos lá. Rafael, do setor universitário, que faz a relação da dívida pública. Pois é, o grande problema do Brasil hoje você tem 54% de tudo aquilo que se produz, tudo aquilo que se arrecada no país, vai para pagamento de juros. Isso é o PIB? Isso é o PIB. Você gasta 54% do PIB hoje para poder pagar juros da dívida. Né? Então, não é dívida externa, não, é dívida interna. Dívida pública. Dívida pública. Que explica para o telespectador o que é a dívida aí. Hoje nós temos, inclusive nós estamos estudando muito isso. Esse é o grande estudo que a Democrativa,
está fazendo hoje, que é um instituto que foi criado para poder estudar esse tipo de coisa aqui em Goiás. Partiu de Goiás, hoje está no Brasil inteiro, graças a Deus. O que a gente está trabalhando hoje, que quando a gente fala da dívida pública do governo, o governo ele faz o seguinte, ele precisa de dinheiro para pagar também a dívida. Então ele vende títulos da dívida pública. Quando você pega ali a LTNs, as letra do Tesouro Nacional. Letras do Tesouro Nacional, as LFTs, letras financeiras do Tesouro Nacional, estão na mão dos bancos, né? Os bancos compram essas dívidas, eles pegam essas dívidas, esse dinheiro, praticamente o papel do governo, e bota dinheiro na mão do governo. O governo vai trabalhando com esse dinheiro. Só que elas são papéis que vão voltar uma hora para o governo. O governo tem que comprar, né? Buscar de volta. Isso. É o tesouro direto, é o que se chama de tesouro direto. Então ela vai ter que voltar para o governo. Os bancos hoje, eu não sei se vocês já viram, um cartão de crédito 400%, um cheque especial de 380%, quando você pega a taxa efetiva deles, dá mais de 600% ao ano, e você tem uma taxa Selic hoje de 6,5% ao ano, que é a taxa básica. Então, quer dizer, por que existe esse spread bancário? O spread bancário é quanto que o banco capta o dinheiro e o quanto que ele empresta. Né? Então, por que existe uma diferença tão grande, tão gritante para nós, consumidores, pobres mortais e as empresas, sendo que a taxa Selic, que é a taxa básica, está tão baixa? Tão baixa não, está num patamar razoável, mas deveria estar mais baixa, né? Que em países desenvolvidos ela é praticamente negativa. Né? Então, quando a gente imagina que existe uma taxa de juros tão alta no Brasil, os bancos hoje eles não querem emprestar dinheiro para ninguém. Na verdade, eles têm essas letras, eles conseguiram comprar essas letras, estão nas mãos deles, mais de 90% está na mão dos bancos, e naturalmente os bancos, na hora que precisam de dinheiro, eles simplesmente vão no Banco Central e fazem, que são o que a gente chama de compromissadas, né? São títulos compromissados, vão no Banco Central, desconta aquilo, pega o dinheiro e leva para o banco. Então, quer dizer, eles não necessitam. Eu ouvi de um diretor de banco, ele falando uma coisa interessante. Ele disse que hoje, praticamente a área de serviço do banco paga 8 folhas dele por ano. Então, quer dizer, ele não precisa emprestar dinheiro para pagar a parte de infraestrutura, o custo que ele tem operacional do banco. Ele paga só com serviço. Por exemplo, qualquer um de nós que hoje tem conta em banco, naturalmente você tem uma cestinha de mercadoria. E essa cestinha de mercadoria tira ali R$10, R$5 seu por mês. Isso aí que são os serviços que o banco hoje faz e que praticamente nutre. Pra você ter uma ideia, teve agora um anúncio da Caixa Econômica Federal, ela teve um lucro, né, de 3 bilhões, né? Foi anunciado agora semana passada. Se você pegar todos os bancos, né, praticamente os 5 maiores bancos no Brasil, eles fecharam o ano passado com mais de 25 bilhões de lucro. Né? Aí você pergunta, quanto que sua empresa está lucrando? Para qualquer telespectador. Quanto sua empresa lucrou ano passado? Você vai ver que todo mundo fechou no vermelho. Né? O sistema bancário brasileiro é meio oligopolizado. A gente tem 2 grandes bancos públicos, 2 privados nacionais e praticamente 2 multinacionais. Se resume praticamente a esses bancos. Perfeitamente. São 5 e se você perguntar a monopólio, é um oligopólio, na verdade. É um oligopólio, mas muito bem organizado. Né? A gente não fala que existe um cartel, porque ninguém pode provar isso, mas que são muito bem organizados, são. Eles têm uma federação, a FEBRABAN, uma das coisas mais bem organizadas que eu já vi até hoje. Agora, Aurélio, eu queria uma opinião sua em relação ao consumidor, ao comportamento do consumidor diante desse cenário que nós estamos vendo hoje. Mais uma vez, as redes sociais estão cheias de murmúrios a respeito em relação a isso, porque as pessoas estão fazendo fila, muitas vezes pagando mais caro, 1 quilo de batata R$7, R$8. Como é que deve ser o comportamento do consumidor diante de um cenário como esse? É certo correr, fazer estoque? Isso não vai contribuir ainda mais para a inflação? Como que deve ser o comportamento do consumidor? Né? Professor, essa é uma pergunta que merece mais tempo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o quarto e último bloco e a gente trabalha isso com mais tempo. Voltamos em instantes.